Vamos orar, queridos. Senhor amado, nós queremos te agradecer porque Tu és um Deus presente, Tu és um Deus que está sempre atento às nossas necessidades, às nossas carências. Eu peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja trabalhando na vida de cada um de nós, esteja renovando nossa força, nossa fé, o nosso ânimo, a nossa coragem, que o Senhor esteja lapidando a cada um de nós. Ó Deus, queremos interceder pelo Teu servo, que no abrir dos Seus lábios o Senhor esteja colocando as Tuas palavras para a edificação do Teu povo, a edificação dos Teus líderes, dos pastores que aqui se encontram, ó Pai. Ó Deus, intercedemos pela vida do pastor Alberto, que ele seja usado por Ti conforme a Tua vontade, Senhor. Ó Deus, tudo isso nós Te pedimos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, sem mais delongas, nós queremos passar para o reverendo Alberto. Ele vai estar trazendo a sua palavra também de saudação. Eu estava até falando aqui para a igreja, né? Eu tenho uma irmã em Cristo em Fortaleza que ela me chama de pastorzinho, né? Então eu sou um pastorzinho e ele é um pastorzão, olha aí. Olha o tamanho do homem. Então é uma alegria recebê-lo aqui na Igreja Presbiteriana de Cedro. E quando ele chegou ontem, ele disse: eu quero fazer um tour aqui em Cedro. Vamos fazer, não é? Começamos ontem à noite mesmo, continuamos hoje pela manhã. Eu digo para ele que não vai precisar muito tempo para conhecer a cidade, né? Uma volta assim, uma visão panorâmica, ele já vai ter uma ideia de Cedro, tá bom? Então, pastor Alberto, é uma alegria tê-lo aqui, estou muito feliz com a sua presença, a sua disposição. Ele que tem viajado para algumas cidades deste país, ministrando assuntos concernentes ao aconselhamento bíblico, tá bom? Que Deus o abençoe, leve o abraço da nossa igreja para a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Deus o abençoe. Queridos, graça e paz no nome de Jesus. Queridos, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês durante esse final de semana. É um prazer, viu? Uma alegria, uma honra servi-los. Vou me esforçar para servi-los da melhor forma possível. Se eu não souber responder as perguntas, aí o meu irmão, ele responde, tá bom? Durante o restante do ano. Eu gostaria de apresentar a vocês a minha família, rapidamente, antes de entrarmos no nosso tema. Minha esposa Paula e meus dois filhos, a Ana e o Samuel, são as pérolas preciosas que o Senhor me deu. E temos servido ao Senhor. Fico feliz de ver o reverendo Marcos Aurélio, Marquinhos, e poder servi-lo, né, nessa noite. A todos nós. Vamos, então, queridos. Gostaria de que você ficasse à vontade. Nós vamos fazer uma breve introdução hoje. E amanhã pela manhã nós temos um grande roteiro, né? Terminar a primeira parte dessa palestra, a segunda parte dessa palestra, e avançarmos um pouco mais, falando a respeito de um tema que toca a todos nós, ansiedade, e como lidar com a ansiedade de uma forma bíblica. Vamos então ao nosso tema do encontro de pastores, primeiro encontro de pastores e líderes, apoiado pelo Sínodo Cearense Interiorano. É muito bom para mim estar com os irmãos e poder servi-los de alguma forma. Esse é um sonho meu, não me esquecer das minhas raízes cearenses. Desde que fui ordenado no presbitério do Ceará, tenho servido ali na cidade de São Paulo, inicialmente na igreja da Vila Maria, na zona norte de São Paulo, onde fui seminarista, depois de transferir do seminário de Teresina para o seminário de São Paulo.
e servi aquela igreja durante 10 anos, até que o Senhor nos deu o grande privilégio de passarmos uma temporada fora do país, estudando e também pastoreando durante 2 anos. E o Senhor nos trouxe de volta para servir ao nosso povo aqui também. E Deus tem me dado o privilégio de ir viajar a algumas cidades e assim compartilhar um pouco daquilo que o Senhor nos deu. Vamos orar novamente. Eu sei que o reverendo Tibério orou, mas eu gostaria de orar mais uma vez com os irmãos. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, nós queremos colocar as nossas vidas em tuas mãos. Nós te pedimos que o Senhor fale conosco, Senhor, nessa noite e durante todo o final de semana. Que o Senhor confronte os nossos corações. Que o Senhor nos anime como servos do Senhor. Que o Senhor nos encoraje e nos fortaleça a desenvolvermos relacionamentos biblicamente orientados. Crendo na Tua palavra poderosa, na presença do Teu Santo Espírito, para transformar vidas, sermos vasos de barro nas Tuas mãos e espectadores da obra do Teu Espírito, que utiliza-se da Tua palavra para transformar corações. Essa é a nossa oração e a fazemos no nome de Jesus. Amém. A importância do aconselhamento bíblico na igreja local é o tema dessa nossa primeira palavra. Gostaria então aqui de citar 2 textos da Escritura Sagrada que todos os irmãos conhecem, talvez de cor, todos eles. E o primeiro é: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 de Timóteo 3, 16 e 17. A nossa proposta é pensarmos de uma forma bem prática como as Escrituras Sagradas podem ser usadas em nossos relacionamentos. Como podemos ser instrumentos de Deus. A proposta da nossa fala hoje e amanhã não é trazer em si mesmo um treinamento em aconselhamento bíblico, mas despertar a liderança para esse ministério face a face, interrelacional. Um outro texto da palavra de Deus está no Salmo de número 19, versos 7 e 8. E diz assim a palavra de Deus: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Eu sei que você conhece muito bem esse texto e esses versículos. E o nosso desafio é como olhar para esse texto e olhar para os nossos relacionamentos, entendendo de que o texto está dizendo que é a lei do Senhor, é a palavra do Senhor que restaura a alma. E o texto do Antigo Testamento, como tantos outros textos na Escritura Sagrada, tomam parte da natureza humana para se referir ao todo, ou o todo para se referir à parte. O que claramente o texto nos diz é que é a operação do Espírito através da palavra que a alma do ser humano em sua totalidade é restaurada. Essa palavra dá sabedoria àquelas pessoas mais simples. Essa palavra, ela motiva as estruturas internas, afetivas e emocionais. O texto nos fala do coração se alegrando a partir da palavra de Deus. Os preceitos do Senhor são retos e por isso eles alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro
ilumina os olhos, para que nós possamos enxergar aquilo que nós não conseguimos enxergar. É a palavra que revela as questões que estão obscuras, presas, escondidas no coração. E quando nós falamos de coração, nós falamos daquilo que a Escritura fala e repete ao longo de toda ela, centenas de vezes. O coração se refere ao centro motor da existência humana, a parte material, imaterial, de onde procedem todas as coisas. Quer em questões cognitivas, os pensamentos, os propósitos, as crenças, quer as questões emocionais, afetivas, quer as questões volitivas, a vontade com que nós somos movidos a decidir as coisas que nós fazemos, as motivações por trás das nossas escolhas últimas. É a Escritura, é a palavra que traz à tona essas coisas do coração. Mas para falarmos a mesma linguagem, queridos, é importante definirmos termos, para entendermos claramente um conceito que tem sido utilizado no nosso país pelos últimos anos. O movimento de aconselhamento bíblico pastoral tem crescido bastante, pelo menos na última década, dos últimos 15 anos, em nosso país, em nossa denominação, gradativamente. Há um chamado para pessoas pastorearem o coração umas das outras, tendo as Escrituras Sagradas como a base para este pastoreio. Aconselhamento bíblico é uma expressão moderna para falar de algo muito antigo, como nós iremos ver em algumas das definições que nós teremos. Mas o que é aconselhamento bíblico? O que é aconselhamento bíblico? Vamos a algumas definições. A primeira delas vem de um antigo pastor chamado Richard Baxter, em 1656, falando a respeito do aconselhamento pastoral. Ele diz: o aconselhamento bíblico é para resolver dúvidas, para ajudar a lutar contra pecados, para dar direção e responsabilidade e para o crescimento no conhecimento de toda a graça salvífica. Foi assim que este antigo pastor se referiu ao aconselhamento bíblico pastoral. Vamos a uma definição de Edward Welch, que é um dos professores do Seminário Teológico de Westminster e que tem servido aquela instituição por 40 anos ensinando aconselhamento. A respeito do termo, ele diz: aconselhamento bíblico é um híbrido de discipulado e amizade bíblica. Portanto, o aconselhamento é para todos nós. O aconselhamento nos leva a investirmos em nossos relacionamentos e olharmos para os nossos relacionamentos de uma forma bíblica, redentiva. Ele é tão antigo quanto a história humana. Irá florescer através das gerações que virão. Ele começou com Deus falando ao seu povo. Os nossos primeiros pais, Adão e Eva, dependiam das palavras e dos conselhos de Deus para fazerem sentido da vida em sua plenitude, da sua própria vida, do significado, do propósito, do rumo, da direção de suas próprias vidas, para se relacionarem e para dominarem o mundo. As palavras de Deus, a revelação de Deus, era dada aos nossos primeiros pais antes mesmo da queda. Eles sempre dependeram dos conselhos divinos para viver. Ele foi levado adiante por reis, profetas, sacerdotes e apóstolos. Todos eles aplicaram a palavra de Deus a situações específicas. Ele tem sido praticado por sábios pastores, amigos, irmãos, irmãs, pais e mães ao longo da história.
E continua sendo aplicado hoje por homens e mulheres que têm estudado o que Deus fala em sua palavra para receber e dar aconselhamento bíblico. Todos nós fomos criados necessitados e necessários na vida um do outro. Precisar de um irmão, seja você pastor, presbítero, diácono, professor de escola dominical, presidente de sociedade interna, precisar e pedir ajuda não é parte da queda, mas é parte da constituição, da forma como Deus nos criou. Nós fomos criados para sermos dependentes uns dos outros. E sempre o seremos, mesmo na Nova Jerusalém. Somos seres finitos e limitados. E sempre assim necessitaremos de Deus, da sua revelação e graça, amor, poder e bondade. E também necessitaremos uns dos outros. Eu e você não fomos criados para sermos independentes e autônomos ou autossuficientes. Quando tentamos ser, estamos na realidade sucumbindo a mentiras que foram reverberadas no Éden pela antiga serpente, Satanás. Paul Tripp, um outro pastor presbiteriano, a respeito do aconselhamento bíblico diz: o aconselhamento bíblico consiste em conectar as verdades do Evangelho aos dilemas da vida diária das pessoas. Queridos, este é um grande desafio a todos nós. Pessoas estão lutando com dezenas de dilemas, com nomenclaturas modernas. E sinceramente, na prática, quando elas têm os seus problemas mais profundos, elas não estão mais pensando na palavra de Deus, no poder do Espírito Santo que age através da palavra para restaurar a alma. Elas estão recorrendo a outras fontes para buscar alento e alívio para os seus dilemas. Paul Tripp diz: quando nós trazemos o Evangelho e conectamos aos dilemas da vida comum das pessoas, nós estamos fazendo aconselhamento bíblico. Jay Adams, um pastor presbiteriano que começou o movimento moderno de aconselhamento bíblico em 1968 no Seminário Teológico de Westminster, a respeito do aconselhamento bíblico, diz: o homem foi criado de uma forma que, para o seu próprio bem e para a glória de Deus, ele foi criado para depender do conselho divino e assim ser mudado por ele. Jay Adams. Alguém descreve ou exemplifica este homem como um homem que se levantou na sua geração para pensar o aconselhamento pastoral, para ajudar pessoas e para dizer: não, as Escrituras Sagradas são suficientes para nós tratarmos a alma. E ele, com uma ou duas pessoas, começou este movimento que já alcançou os 5 continentes. Não inventou nada de novo. Não é o descobridor da pólvora. Ele simplesmente voltou às fontes daquilo que nós vimos e veremos, talvez somente amanhã, como um testemunho do Espírito ao longo da história da igreja, onde pastores eram chamados de médicos da alma, peritos na experiência humana, em toda a sua extensão, utilizando-se da Escritura Sagrada para o cuidado pastoral de pessoas em sofrimento, de pessoas em pecado. Jim Newheiser, um pastor batista, fortemente influenciado
pela teologia reformada, assim um batista reformado, a respeito do aconselhamento bíblico, escreveu: aconselhamento bíblico é baseado sobre a premissa de que a palavra de Deus é tanto infalível quanto suficiente para ajudar pessoas em suas necessidades espirituais. Cristãos são chamados a ajudarem uns aos outros, e a igreja é o local para o aconselhamento bíblico. Ele é baseado no Evangelho. E o Evangelho não é algo que cremos somente para a nossa salvação, mas ele é o coração do aconselhamento bíblico. Portanto, cristãos têm a grande oportunidade de ajudar uns aos outros, baseados na palavra de Deus, a caminharem em direção a Cristo. Esse é o alvo do aconselhamento. A glória de Cristo, a despeito das situações, respondermos a elas em fé para a glória de Cristo. Para sermos a cada dia mais e mais parecidos com Cristo, em meio às nossas lutas e os nossos dilemas. Dado uma definição prática daquilo que é o aconselhamento bíblico, vamos avançar então, fazendo uma nova pergunta. Por que o aconselhamento bíblico é fundamental para a vida da igreja? Porque o aconselhamento bíblico é fundamental para a vida da igreja. Antes de dar a vocês 5 pontos que eu pretendo discorrer hoje à noite e amanhã de manhã, esses 5 pontos são, na realidade, 5 argumentos para responder essa pergunta. Por que o aconselhamento bíblico é fundamental para a vida da igreja? Eu me recordei de uma das definições que eu não coloquei aqui nos meus slides e eu gostaria de compartilhar. Deepak Raju, um pastor batista da igreja do pastor Mark Dever, pastor que tem escrito a respeito das marcas de uma igreja saudável. Eu acredito que alguns ou todos os irmãos já devam conhecer os escritos deste pastor Mark Dever. O seu pastor auxiliar, definindo o aconselhamento bíblico, ele fala do aconselhamento bíblico como discipulado em momentos de crise. Nós vamos olhar para isso dessa forma. Aconselhamento bíblico e discipulado são os gêmeos siameses. Em dado momento do aconselhamento, você sente-se, na realidade, discipulando uma pessoa. Na realidade, quando eu sinto isso em meus aconselhamentos, é momento de finalizar o aconselhamento bíblico e dar continuidade num discipulado. As duas coisas estão intimamente conectadas. O aconselhamento bíblico, um discipulado em momento de crise. Para discipular pessoas, nós precisamos simplesmente transmitir as verdades do Evangelho que alcançaram a nossa vida a outros. Para fazer aconselhamento bíblico, precisamos talvez de algum treinamento específico para lidar com algumas questões que são mais desafiadoras. Mas vamos então aos 5 argumentos para tentar responder esta pergunta. Por que o aconselhamento é fundamental para a vida da igreja? Em primeiro lugar, porque o aconselhamento bíblico, AB, é parte da natureza essencial do ministério da palavra. Esse será o nosso primeiro ponto tratado hoje. O segundo argumento, porque a tarefa do aconselhamento é tarefa da igreja local, de acordo com a própria palavra. O que nós vamos ver é um modelo nas Escrituras Sagradas, que se expressa e que é experimentado na vida da igreja. O maior peso na tarefa de aconselhar biblicamente uns aos outros pertence à igreja. Não somente ao pastor da igreja,
ou aos presbíteros da igreja, ou aos oficiais da igreja, mas buscar viver na igreja local uma cultura onde pessoas se aconselham mutuamente, baseados na palavra de Deus. O aconselhamento nos instiga e nos chama a investir em nossos relacionamentos, para que possamos ter conversas cada vez mais ricas, irrigadas pela palavra de Deus, pela sabedoria divina, que traz sabedoria aos simples, que faz com que aquela pessoa que talvez não teve uma formação acadêmica, educacional tão bem elaborada, seja um sábio cheio do Espírito Santo a transmitir a palavra de Deus a outras pessoas. Esta é a glória do Evangelho. Deus se deleita em usar pessoas comuns para fazer aquilo que só Ele pode fazer, para que toda a glória seja dele. Deixe-me contar um exemplo. Eu tive a grande honra de estudar com alguns desses homens que eu projetei aqui no slide. Um deles, um presbítero, chamado Edward Welch. Ele labuta nesta área há mais de 40 anos. E tem uma formação acadêmica belíssima. E ele contou certa vez na sala de aula a respeito de um aconselhamento que ele estava fazendo. Ele tinha uma irmã que lutava com ansiedades e pânicos e medos. E ele estava ajudando aquela mulher, fazendo boas perguntas, tentando entender os seus medos e as suas ansiedades. E quanto mais perguntas ele fazia, um pouco mais ele tentava entender da complexidade que estava por trás dos seus medos e ansiedades. Mas ele disse: eu me sentia como se o nosso aconselhamento não avançasse. Todas as tarefas que eu passava, tudo o que ela fazia, parecia que a coisa estava estagnada. Chegou o verão e nós decidimos dar férias. E aí nós paramos o aconselhamento por 2 meses. E depois daquele período de férias, nós retomamos o aconselhamento. E a primeira sessão foi bem intrigante. Aquela mulher entrou com outro ar na sala do aconselhamento. Ela tinha um sorriso no rosto. Ela estava falando coisas e agindo de uma forma que ela nunca tinha feito nos nossos 2, 3 meses de aconselhamento. E aí ele fez uma pergunta a ela: olha, eu estou curioso. Você está diferente. Algo de diferente aconteceu ao longo do verão, ao longo das férias? Ela parou e disse: não. Lembrei. Uma coisa especial. Um casal da igreja. Assim que nós saímos de férias e interrompemos o aconselhamento, me convidou para ir na casa deles para um almoço. Ed, que tempo bom. Que pessoas amáveis, carinhosas, amorosas. A partir de então nós começamos a desenvolver um bom relacionamento. E eles me chamaram algumas outras vezes. Nós pudemos orar juntos e termos boas conversas. E eu abri o meu coração das lutas que eu tenho aberto com você. E Deus falou tremendamente através daquele casal da igreja na minha vida. E ele deu uma risada e disse: que delícia, que coisa boa. Deus se deleita em usar a sua igreja para se envolver em relacionamentos biblicamente orientados, intencionais, cheios de sabedoria da palavra de Deus, para fazer coisas grandiosas. Deus pode usar cada um de nós de uma forma poderosa. Num mundo extremamente individualista, onde as pessoas cada vez mais se isolam e não se dão a conhecer em suas lutas mais interiores, com medo de serem vilipendiadas, mal interpretadas,
julgadas. Precisamos, queridos, investir em nossos relacionamentos, mas precisamos irrigá-los com a santa palavra de Deus. E nós começaremos a ver coisas maravilhosas. Quando você colocar a mão na cabeça e disser, eu não sei o que fazer, Deus pode usar você mesmo assim, para orar por aquele irmão, para estudar e ler bons livros ou bons artigos, para poder trazer palavras que sejam encorajadoras, animadoras, libertadoras, orientadoras, encorajadoras para a vida de pessoas. Terceiro argumento, porque a nossa santificação é um projeto comunitário. O terceiro argumento para o uso do aconselhamento bíblico é que Deus, em seu poder, glória, provisão e soberania, decidiu que nós cresceríamos espiritualmente em meio aos nossos relacionamentos. Os relacionamentos, queridos, eles não são redentivos em si mesmos. Não. É a obra do Espírito através da palavra que transforma o coração do homem e da mulher. Sim, é o Espírito. Mas como na prática essas coisas acontecem? Ao passo que pessoas se conectam em relacionamentos profundos, sábios, amorosos, Deus começa a operar algo. Quando pessoas se encorajam mutuamente, nós vamos ver a respeito disso. Quando pessoas usam da palavra de Deus de forma sábia, amorosa e falam a verdade em amor. Elas se encorajam, elas se animam, elas se ajudam, elas são suporte umas das outras. Homens podem abrir o coração a outros homens. E com sabedoria e amor compartilhar lutas pessoais que talvez vocês nunca compartilharam com ninguém. Mulheres piedosas podem ajudar outras mulheres piedosas. Mulheres em sofrimento, em lutas. Uma verdadeira comunidade, onde há lugar para pecadores alcançados pela graça, para se conectarem com sabedoria e amor, para assim serem abençoados e abençoadores. E abençoadores. Deus produz crescimento espiritual em nossos relacionamentos. Santificação é um projeto comunitário. Quando pessoas com grande temor, amor, sabedoria, falam a verdade da palavra de Deus uns aos outros, corrigindo, repreendendo, encorajando, animando, Deus começa a fazer algo maravilhoso. Por isso, queridos, eu preciso de vocês. Cada um precisa um do outro para crescer espiritualmente. Nós vamos ver isso na exposição de alguns textos ao longo do final de semana. Para ver na Escritura Sagrada a metáfora do corpo utilizada pelo apóstolo Paulo, onde cada junta e cada parte depende uma da outra e da operação do Espírito Santo, ligados ao cabeça, Cristo, para crescerem e chegarem à maturidade do conhecimento da plenitude de Cristo. Como diz Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios. A nossa santificação é um projeto comunitário. Quanto mais isolados, menos santificados. Quanto mais conectados em relacionamentos bíblicos, sábios e amorosos, mais nós seremos confrontados, encorajados e animados pela palavra de Deus. Quarto argumento, porque a tarefa do aconselhamento é parte essencial da grande comissão, segundo Mateus 28. Nós vamos ver o aconselhamento em Mateus 28, no famoso texto
da grande comissão. E por último, argumento, porque temos o testemunho da obra do Espírito Santo ao longo dos séculos na vida da igreja. Nós vamos dar uma olhada rápida ao longo dos séculos, da igreja primitiva, aos pais da igreja, a reforma e a pós-reforma, para entender o aconselhamento pastoral, os cuidados da alma, sendo realizadas no contexto da igreja, através da palavra de Deus. Esses 5 argumentos juntos respondem à nossa pergunta: por que o aconselhamento bíblico é fundamental para a vida da igreja? Vamos então ao primeiro ponto do nosso argumento e o último dessa noite. A natureza essencial do ministério da palavra. Vamos lá. David Powlison, também um professor do Seminário Teológico de Westminster, propôs essa tríade, baseado, obviamente, nos seus estudos, a respeito do ministério, ou a respeito da natureza essencial do ministério da palavra. E a primeira vertente desse tripé é o ministério pessoal da palavra, a vida devocional, a comunhão diária com Deus. Como a palavra toca a sua vida pessoal. Como as Escrituras Sagradas, além do exercício ministerial, está falando ao seu coração diariamente. O que é que você tem feito a respeito disso em sua vida com Deus, dissociado do preparo de sermões, estudos bíblicos, devocionais? Como a Escritura Sagrada, em seu momento devocional, tem transformado a sua vida e o seu coração? Segunda vertente desse tripé, desta tríade da natureza essencial do ministério da palavra, é o ministério público da palavra, o púlpito, o sermão, o ensino das Escrituras Sagradas desde o púlpito, ou desde uma sala de escola dominical. Esta então é a expressão do ministério da palavra em sua vertente pública. Ele começa em nossa vida devocional com Deus. E ele é expressado através da ministração pública da palavra de Deus. E o terceiro deste tripé, ou desta tríade, é o ministério interpessoal da palavra, o discipulado e o aconselhamento bíblico pastoral. Portanto, a natureza essencial da palavra de Deus se expressa de forma tríade, de como a palavra tem exercido um efeito no seu coração e na sua vida devocional com o seu Deus, no seu quarto, na sua intimidade, no seu relacionamento com Deus. Como isso então se expressa no ministério público do ensino e da pregação da palavra e no ministério face a face. Aquela conversa de hall de igreja, aquela conversa de uma visita pastoral, que é intencionalmente usada para ministrar ao coração daquele irmão ou daquela irmã ou daquele casal que precisa ser tratado em sua alma. Vamos então ao primeiro desse tripé, o ministério pessoal da palavra de Deus. Como a palavra de Deus tem atingido a minha vida particular devocional. Como a minha vida de comunhão com Deus tem afetado os meus relacionamentos dentro e fora de casa. E aqui, queridos pastores, oficiais, líderes, podemos sucumbir a uma espécie de divórcio entre a nossa vida pessoal e a nossa vida pública no ministério da palavra.
E eis aqui um grande perigo. Quando o exercício do ministério público se profissionaliza, mas na minha vida pessoal, nos meus relacionamentos dentro de casa, essa palavra não tem tido efeito. Porque o único momento em que eu paro, de fato, para abrir a Escritura Sagrada é quando eu tenho de preparar a minha aula de escola dominical, ou quando eu tenho que preparar o sermão de domingo, ou o ensino do culto de doutrina. O ministério pessoal da palavra é essencial e primordial para que não possamos colocar uma máscara no púlpito e vivermos algo completamente dissociado em nossa vida corriqueira, em nossa vida diária. A nossa vida devocional, a nossa comunhão com Deus diariamente se expressará nas duas outras vertentes dessa tríade, tanto publicamente quanto no meu ministério interpessoal. Citando Paul Tripp, esse pastor presbiteriano, ele diz, abre aspas, eu estou cada vez mais convencido que o que dá ao ministério a sua motivação, perseverança, humildade, alegria, bondade, gentileza, amor, paixão e graça é a vida devocional daquele que está no ministério. Quando diariamente eu admito o quão necessitado eu sou, quando diariamente medito na graça do Senhor Jesus Cristo, eu sou nutrido pela sabedoria restauradora de Sua palavra, eu sou impelido a compartilhar com outros a graça que eu diariamente estou recebendo das mãos do meu Salvador. Ele cita isso no seu livro Vocação Perigosa. Se você não leu, leia. Esse livro que foi publicado pela editora Cultura Cristã. Paul Tripp tem viajado o mundo inteiro e tem cuidado de pastores e líderes. E o seu livro, ele conta algumas das suas experiências de pastores com vidas devastadas, grandes e habilidosos pregadores, mas em sua vida devocional, uma vida cindida, cheia de pedaços. O ministério público da palavra de Deus. Aqui nos referimos ao ministério público da proclamação da palavra de Deus, que se faz presente no púlpito e na sala de aula. O púlpito irá ter um grande alcance na vida da igreja. Uma boa e saudável pregação pública e um ensino, sem sombra de dúvidas, irá encorajar, instruir, animar e corrigir o povo de Deus a viver de forma piedosa. No entanto, o caráter público é somente parte da natureza essencial do ministério da palavra. Há uma tendência em nossos círculos, mesmo círculos reformados, de superenfatizar o ministério da palavra a partir da sua vertente pública e não olhar para as outras duas vertentes, ou pelo menos para a vertente interpessoal da natureza do ministério da palavra, que é o discipulado e o aconselhamento pastoral. Eu falo isso não somente na vida de pastores, mas na vida de oficiais e líderes. Como se na prática crêssemos que todos os problemas da igreja, na vida de cada uma das famílias, são resolvidas a partir do púlpito. Eu não duvido e eu creio que Deus fala poderosamente através da pregação pública da palavra de Deus, através da ministração dos sacramentos.
Mas nós não podemos entender que todos os problemas da igreja são resolvidos somente a partir do púlpito. Igrejas com grandes pregadores têm problemas no seu dia a dia. Acreditem, elas têm problemas. Pregadores e expositores exímios, não podemos pensar que em detrimento desta grande pregação, podemos abrir mão desse ministério interpessoal da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Novamente citando Paul Tripp. As habilidades exegéticas, homiléticas e de liderança não podem compensar a falta de uma vida devocional de um pastor. É a minha adoração pessoal que me leva a conduzir outros à adoração. É o meu senso de necessidade que me leva a pastorear compassivamente outros carentes da mesma graça. É a alegria que eu tenho em minha identidade em Cristo que me conduz a querer ajudar outros a viver a mesma vida em Cristo. Um ministério cheio de devoção pessoal está enraizado numa vida de confissão humilde e de um coração contrito. Ainda fazendo menção ao ministério pessoal da palavra de Deus. O ministério interpessoal da palavra se refere ao uso da palavra no dia a dia, na vida, em meus relacionamentos. O ministério face a face da palavra se concretiza nos relacionamentos que temos, nas conversas informais, nos aconselhamentos pastorais, nas visitas pastorais. Queridos, particularmente, quando eu comecei a estudar o aconselhamento bíblico, já nos meus primeiros anos de ministério pastoral, isso mudou a minha perspectiva, digamos, quando eu faço uma visita pastoral. Uma visita pastoral é uma oportunidade para uma sessão de aconselhamento bíblico, onde eu posso sim gastar um tempo fazendo boas perguntas para saber como aquelas ovelhas estão e como elas têm enfrentado as tentações, as lutas, os dilemas, as dificuldades. É na vida de uma visita pastoral e de uma boa conversa de hall de igreja que começamos a conhecer o coração das ovelhas. Quando gradativamente elas começam a sentir confiança em compartilhar as suas lutas pessoais. Este é um ambiente onde enfrentaremos as pressões, não é verdade? As brigas e lutas e quebras relacionais. Quantas pessoas estão com relacionamentos quebrados dentro das nossas igrejas? Entre a liderança, presbíteros, diáconos, líderes de sociedades, jovens, adolescentes, mães, casais. Este é um ambiente onde enfrentaremos as pressões, as tentações, as frustrações, as decepções, as conquistas, onde seremos espectadores da obra do Espírito Santo de forma mais visível, onde o pastoreio e o cuidado pastoral, que não vem somente do pastor, mas de cada um de nós, que o Senhor chamou para cuidar das ovelhas de Cristo, para cuidar uns dos outros. É ali que o cuidado pastoral irá acontecer. É ali que veremos, como espectadores, a obra do Espírito Santo, quando ministramos a palavra de Deus, confrontando, falando a verdade em amor, animando o coração, orientando, ajudando aquelas pessoas que o Senhor tem nos dado a entender as respostas do coração dinâmico
da forma como elas têm agido, as escolhas que elas têm feito, os medos, ansiedades que estão por trás das suas escolhas, das suas motivações últimas, para entender por que fazemos o que fazemos, porque nos inclinamos a fazer algumas coisas, porque somos como que inclinados e algumas vezes escravizados, como se escravizados por algumas coisas. Porque nos perturbamos ao pensar no que o outro vai pensar de nós, ou o que o outro está comentando ao meu respeito. Todas essas coisas, todas estas lutas que se processam no coração, acontecem em meio a este ministério face a face, interpessoal da palavra de Deus. Então, eu gostaria que vocês vissem, para acabar, a natureza essencial do ministério da palavra numa vertente tríade, como a palavra está funcionando no meu coração, na minha vida particular, para enfrentar os meus pecados, os meus dilemas, como pastores, como oficiais de igreja, como a minha vida de comunhão com Deus e meditação e estudo das Escrituras tem atingido a minha vida, dentro e fora da igreja, dentro e fora de casa. E a partir daí então, nós veremos coisas acontecendo, tanto nessa vertente pública do ministério da palavra, como na vertente interpessoal do ministério da palavra de Deus. Queridos, vamos orar. Antes de orar, então, gostaria simplesmente de citar David Powlison falando sobre santificação. A nossa santificação não é um projeto espiritual, pessoal, particular, mas um projeto comunitário, onde pessoas podem caminhar lado a lado em amor e sabedoria. Gostaria que você fosse para casa hoje com esta citação deste servo do Senhor, que foi extraordinariamente usado por Deus para alavancar de uma forma extraordinária o movimento de aconselhamento bíblico no mundo inteiro, mas hoje já está na glória com Cristo. Vamos orar? Antes de orar, eu gostaria de saber se há alguma pergunta, alguma dúvida. E você pode então usar aí da palavra, não sei se há um microfone. Se existir alguma pergunta. Se não, vamos orar, finalizando este primeiro momento, e vamos jantar com um delicioso jantar aí que a Igreja do Cedro preparou para todos nós. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, nós louvamos o Teu santo nome, porque o Senhor nos deu da Tua palavra, da Tua revelação escrita. Nós cremos em Sua infalibilidade, na Sua autoridade, na Sua inerrância, e também nós cremos na suficiência das Escrituras Sagradas para tratar e curar a alma pela ação poderosa do Teu Santo Espírito. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor incomode o nosso coração a nos envolvermos em relacionamentos biblicamente orientados, dependentes do Senhor e da obra do Teu Santo Espírito, para influenciarmos, para interagirmos com sabedoria e amor em nossos relacionamentos. Te pedimos, ó Deus, que as nossas igrejas gradativamente se transformem em comunidades onde podemos nos aconselhar mutuamente e biblicamente. Homens ministrando a Tua palavra ao coração de outros homens.
mulheres ministrando a tua palavra ao coração de outras mulheres, famílias, casais, jovens, adolescentes, crianças sendo impactadas pela tua palavra. Ó Pai, esta é a nossa oração. Nós te agradecemos já pelo alimento que o Senhor nos concede nessa noite e oramos a Ti no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, querido.